Meu nome é Elcie Janine e eu vou falar um pouco sobre o conceito de justiça. Bom, justiça é um conceito abstrato que se refere a um estado ideal de interação social em que há um equilíbrio que por si só deve ser razoável e imparcial entre os interesses, riquezas e oportunidades entre as pessoas envolvidas em determinado grupo social. Se trata de um conceito presente no estudo do direito, filosofia, ética, moral e religião. Suas concepções e aplicações práticas variam de acordo com o contexto social de uma determinada região e sua perspectiva interpretativa, sendo comumente alvo de controvérsias entre pensadores e estudiosos. Em um sentido mais amplo, ela pode ser considerada como um termo abstrato que designa o respeito pelo direito de terceiros, a aplicação ou a reposição do seu direito por ser maior em virtude moral ou material. A justiça pode ser reconhecida por mecanismos automáticos ou intuitivos nas relações sociais, ou por mediação através dos tribunais, através do poder judiciário. Meu nome é Gabriel Lohan, sou do terceiro ano A Logística e eu vou dar continuidade à fala de Janine. Na Grécia, a justiça era representada por uma deusa, Temis, e mais tarde disse. Esta era representada de olhos abertos. Já na Roma Antiga, a justiça era representada por uma estátua com olhos vendados, cujos valores máximos seriam: todos são iguais perante a lei e todos têm iguais garantias legais, ou ainda, todos têm direitos iguais. A justiça deve buscar a igualdade entre os cidadãos. Justiça também é uma das 4 virtudes cardinais, e ela, segundo a doutrina da Igreja Católica, consiste na constante e firme vontade de dar aos outros o que lhe é devido. As principais teorias modernas sobre justiça revelam-se em 2 grandes categorias. Para uma primeira corrente, a ideia de justiça relaciona-se diretamente com a ideia de equidade, ou ainda utilizando a expressão inglesa. Para uma segunda corrente, a ideia de justiça está mais ligada ao conceito de bem-estar. Cada uma dessas correntes comporta uma série de teorias diferentes, que se utilizam de distintas perspectivas para tratar do tema. Meu nome é Bruna Rafaeli e eu vou falar sobre o conceito da justiça na história. Então, começando, as primeiras concepções a respeito da justiça surgiram na Grécia Antiga. Então, um grande nome, que é Aristóteles, define a justiça como sendo uma igualdade proporcional, ou seja, um tratamento igual entre os iguais e desigual entre os desiguais. Ou seja, reconhecemos com maior facilidade determinada situação como sendo injusta do que uma situação justa. Platão reconhece a justiça como um sinônimo de harmonia social, relacionando também esse conceito à ideia de que o justo é aquele que se comporta de acordo com a lei. Em sua obra chamada A República, Platão defende que o conceito de justiça abrange tanto a dimensão individual quanto a coletiva. A justiça é uma relação adequada e harmoniosa entre as partes beligerantes de uma mesma pessoa ou de uma comunidade. E Platão associava a justiça aos valores morais. Na visão de Céfalo, ele afirmou que a justiça consiste em falar a verdade e desenvolver ao outro o que lhe tomou. E após apontamentos feitos por Sócrates, acrescenta que só pode falar a verdade e entregar o que pertence após uma análise da condição mental da pessoa. Já para Polemarco, a justiça consistia em dar a cada um o que lhe é devido, e fazer o bem aos amigos e mal aos inimigos. Já Trasimaco, com argumentos contrários a Sócrates, disse que a justiça é relativa, depende do interesse do mais forte e qual seja o que detém o poder, algo que depende do interesse de quem governa. A República é um verdadeiro esforço de Platão na busca por uma definição de justiça e traz consigo a ideia de superioridade da vida do homem justo sobre o injusto, utilizando o método da dialética para ensinar a debater e, sobretudo, chegar a uma definição clara, precisa e universal da justiça. Sócrates se posiciona como um perguntador e, por meio das perguntas, averigua se há contradição do que o interlocutor fala e acredita como verdadeiro. É importante a construção de valores morais na sociedade para que exista uma vida em comunidade. É normal que um indivíduo de um mesmo grupo compartilhe uma série de valores morais.
Assim, seus comportamentos e ações assumem uma certa familiaridade. Diferentes grupos sociais, em distintos momentos históricos, irão possuir códigos morais também distintos. Isto não os impede que possuam alguns pontos em comum. Deste modo, os valores morais estão diretamente relacionados com a ideia do dever, ou seja, de que modo os indivíduos devem agir e os comportamentos inaceitáveis que não devem praticar. Indivíduos que agem de forma contrária aos valores morais estabelecidos terão comportamentos imorais ou amorais, e dependendo do caso, pode sofrer algum tipo de sanção ou punição pelos comportamentos inadequados.